Está começando o programa Família Verzola Recebe. Apoio cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista. Seja bem-vindo, meu amigo telespectador. Alegria recebê-lo mais uma semana com o nosso programa Família Verzola Recebe. Como sempre, mostrando as boas coisas da nossa Franca. E é sempre muito bom chegar até você aqui pelas telinhas da TV Franca para apresentar aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Como eu sempre gosto de dizer, mostrando as boas coisas da nossa Franca. A característica principal do nosso Família Verzola Recebe. E olha que assunto inédito que nós vamos apresentar hoje aqui em nosso programa, pessoal. Nosso assunto de hoje é hipnose. Às vezes você já ouviu falar hipnose, mas realmente não sabe ao certo o que é a hipnose. Para isso, quem vai nos contar é o hipnólogo Eduardo Augusto, que está aqui ao meu lado. Vai nos contar um pouquinho das técnicas usadas por ele, um pouquinho sobre a hipnose, realmente um assunto dos mais bacanas em nossa Família Verzola Recebe de hoje, pessoal. Primeiramente, Eduardo, que alegria recebê-lo em nosso programa de hoje. Como vai você? Vou muito bem, Lucas. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem aqui hoje, divulgando a hipnose, nesse meio que é mágico, é magnífico e espero que todo mundo aprenda bastante hoje com essa microaulinha aqui, com esse pedacinho da hipnose. Bacana. A gente estava falando aqui em off, aqui você estava falando realmente, né, que a hipnose é um mundo mágico, né? Que realmente é muito interessante. Nós vamos aprender, o nosso amigo telespectador também vai ficar ligadinho aqui com a gente nas técnicas usadas pelo Eduardo aqui no seu setor de hipnose aqui. Ô Eduardo, para a gente começar o nosso programa, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua vida para a gente. Quem que é o Eduardo Augusto, hipnólogo? Bom, o Eduardo Augusto, hipnólogo, ele é um rapaz de 29 anos, residente de Franca, nascido em Franca, sou natural daqui, sempre morei por aqui, nunca saí para outras cidades. E formado em técnica de enfermagem, já comecei a cuidar com esse ato de, não só na terapia, né, de cuidar há uns tempos atrás, aí, há uns 8 anos atrás. E nessa caminhada longa, percorrendo aí, trilhando esse caminho terapêutico, até me encontrar com a hipnose, uns 3 anos atrás, em estudos, primeiramente começando com estudos, com cursos, assim, coisas práticas, não muito difíceis de se fazer, que é a introdução, induções, coisas básicas. Mas até então era muito complicado encontrar professores, pessoas presenciais, cursos presenciais. Foi até aí que eu resolvi procurar, um belo dia ou outro no Facebook me aparece um rapaz lá, gordinho, era meu primeiro professor, Juan Marques. Juan, um abraço. E daí pra frente resolvi me especializar mais, entrando na área da hipnose clínica, que é a hipnoterapia, e me especializei no Instituto IHP, Hipnose e Psicanálise, do Leandro Mota. Sou especialista em hipnose no emagrecimento, também, pelo Free Life, Valdisney Soares. E agora, cursando mais uma especialização em hipnose na reabilitação do trauma. Olha que bacana, que currículo extenso, hein, Eduardo? Olha só. Realmente, várias sessões aí de hipnose. O Eduardo está só estendendo o seu currículo aí. Realmente, tem muito para nos contar hoje. Mas antes da gente entrar no assunto assim, ao fundo, conta um pouquinho para a gente. O que é a hipnose, Eduardo? Lucas, então, a hipnose, na verdade, nada mais é do que um estado alterado de consciência. Que estado alterado é esse? Em si, esse estado consiste em 2 fatores: aumento de foco e um aumento muito grande de um relaxamento muscular corporal, o que faz com que a pessoa rompa o famoso senso crítico, a consciência dela, que é onde vive esse senso que te diz o que você faz e o que você faz. E esse senso te deixa sujeito a não receber sugestões. Ele te bloqueia se a sugestão for má. Se a sugestão for boa, você pode pensar e raciocinar sobre essa sugestão, se você acata ou não. Visto que a hipnose ela altera esse estado de consciência, ela consegue dar um rebaixamento nesse seu senso crítico,
permitindo assim com que o hipnotista, no caso eu ou outro hipnotista, introjete pensamentos seletivos para a pessoa, de modo que ela consiga ali dentro realizar mudanças de padrões, até mesmo anestesias, uma anestesia local, uma anestesia geral. Olha só. Alívio de dores, mudança de pensamento, padrão de pensamento, emagrecimento, fobias, medos. Olha só que bacana, hein, pessoal? Realmente um assunto dos mais interessantes. O Eduardo aqui nos dando uma verdadeira aula sobre hipnose. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo, hein? Ah, ela podia ser mãe dele. Não sei cabimento desse negócio, não. Menino. E agora, o redondo. Ainda bem que é minha mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. Tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje tratando tudo sobre hipnose com o hipnólogo Eduardo Augusto. Eduardo, me diga agora, a partir de que idade é que as técnicas de hipnose clínica podem ser tratadas? Tecnicamente, Lucas, não tem ao certo uma idade que você possa levar uma pessoa a um estado hipnótico. No caso, uma criança, muitas das vezes você pensa que não, mas muitas mães usam do tom de voz hipnótico para ninar uma criança. É mesmo? O tom de voz, ele condiz muito no estado hipnótico. Porém, uma criança, até certo ponto, ela não desenvolveu o nosso famoso senso crítico. O que é esse senso crítico? Essa barreira de sugestibilidade, que você não coloca sugestões na pessoa. Então, o que acontece? É muito mais fácil você hipnotizar uma criança usando o meio lúdico. Você não precisa de induções, você não precisa de nada disso. O que acontece? Cabe de cada um ter a prudência de saber aonde está indo, aonde está querendo, o que está querendo e aonde vai chegar com aquilo. Mas se todos forem perceber, o estado hipnótico é um estado quase que universal, porque você passa por ele várias vezes ao dia. Aquele momento que você dá uma crise de ausência, que você está pensando, de repente você se vê, passou 20 minutos. Aquele WhatsApp que você pega, vou ficar 5 minutos, fica meia hora. Aquele filme que você assiste e não vê que você ficou 2 horas e meia sentado na mesma posição assistindo aquele filme. Tecnicamente você passou por um estado hipnótico. Então, quer dizer, trazendo para esse contexto de que idade, não há ao certo uma idade específica, em si específica. Cabe do hipnotista ou hipnotizador, hipnoterapeuta, de discernir se aquele momento é propício ou não para aquilo. E ter o conhecimento, lógico, mais a fundo da hipnose para poder realizar esse processo. Você já listou aqui pra gente algumas patologias que podem ser tratadas pela hipnose. Agora vamos dar uma explanada geral aí. Quais as patologias que podem ser realmente tratadas pela hipnose? Olha, tabagismo, obesidade, depressão. Depressão, no caso, assim, ela funciona como ferramenta para trabalhar em conluio com um psiquiatra e um psicólogo. Sim. Não necessariamente eu vá diagnosticar, porque eu não diagnostico, porque eu não tenho a formação para isso. Sim. A pessoa me vem com a queixa e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Fobias, medo de altura, fobias de público, pânico, estresse. Todas essas... É amplo, porque você pode trabalhar desde dores, você pode trabalhar desde anestesia, você pode trabalhar numa sala de parto. Você pode trabalhar muito bem com obstetra, desde que ele faça aquele parto de maneira que a puérpera não sinta dores na hora do parto. Até mesmo no estúdio de tatuagem,
a gente pode acabar atuando para que a pessoa passe por aquele procedimento que ela quer, porém sem dor. Ela tem tanto medo da dor que ela não consegue o procedimento, e a gente consegue aliviar essa dor para ela, causando isso. Rapaz, olha só que interessante, hein, pessoal? Realmente um assunto que está chamando a nossa atenção aqui, porque é muito extenso, muito amplo, muito bacana mesmo. Eduardo, o paciente, ele durante uma sessão de hipnose clínica, ele verbaliza? Completamente. Ainda bem que ele verbaliza. Ainda bem que ele verbaliza, porque como a hipnose ela não é um processo de dominação mental, eu não vou estar dentro da mente do hipnotizado. Então ele não perde o controle dos seus atos, né? Ela é um processo consentido. Então, a todo momento ele está ciente do que está acontecendo com ele. Porém, ele está num relaxamento muscular e aumento de foco tão grande que o objetivo dele ele está indo atrás. Então, o que acontece? Ele tem que verbalizar para mim para eu saber aonde ele está indo, em que áreas ele está entrando e o que ele está vendo ali dentro. Porque eu não posso pressupor aqui de fora o que vai acontecer na mente dele. Eu posso usar de uma metáfora, mas eu tenho que saber se ele está entendendo, se ele está lendo essa metáfora ou não. Vamos a mais um rápido intervalo e já voltamos. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929, 3721-2437, 3723-9642. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Família Verzola Recebe, aqui pela TV Franca, canal 23. Eduardo, qual é a duração de uma sessão de hipnose? Lucas, depende bastante. Depende, eu tenho sessões. Assim, depende da técnica a ser aplicada, depende do objetivo a ser construído, depende do que a gente vai organizar aqui. Se for uma regressão, geralmente 1 hora e pouco, eu não posso tirar a pessoa antes. Eu não posso emergir a pessoa antes, que ela ressignifique aquela memória, que ela mude aquela memória, que ela vá atrás. Não que ela vá remodelar aquilo tudo, mas ela vai dar um novo significado para aquela memória. Ela não vai apagar e nem vai mudar. Simplesmente ela vai dar ela vai ressignificar, ela vai dar um novo significado para aquilo. Então é 45 minutos, 1 hora e 20, depende. Depende muito, né? Não tem como eu dar um prazo ao certo, porque depende de quem está aí. E a força de vontade dela também em atingir o objetivo. Você falou agora sobre a regressão. Eu fiquei até curioso, a gente no decorrer do programa, você falando da hipnose por regressão. Conta um pouquinho como funciona, Eduardo. Assim, Lucas, a regressão ela funciona no seguinte. A pessoa, às vezes, ela tem um processo subconsciente, inconsciente, que trava ela em certos pontos. Suponhamos que ela é uma pessoa X, ela é a Maria. A Maria tem medo de inseto, tem fobia de inseto, não sabe por que ela não consegue chegar próximo do inseto, mas até onde ela se lembra na vida dela, ela já tem esse medo. Então esse medo está um pouquinho atrás dela se lembrar quem ela era. Então o que acontece? Ela pode regredir essas memórias dela, porque nós temos uma coisa no cérebro que são 3 segredos. O primeiro, que ele é atemporal, então presente, passado e futuro lá dentro não existe. O que discerne isso é a nossa consciência. O segundo, ele trabalha todo o tempo formando imagens. Então tudo é formado por imagens. E o terceiro é que lá dentro tudo é real. Ele não distingue o real do imaginário lá dentro. O que distingue realmente é a nossa consciência.
Então, sendo assim, uma pessoa ela regredindo a memória dela, ela consegue, com esse aumento de foco e esse relaxamento e a baixa do senso crítico, e também entrando num estágio dos níveis de profundidade da hipnose, um estágio intermediário, que é a hipnose profunda, entre quase profundo e sonambúlico, que a gente fala sonambúlico porque realmente a pessoa expressa muitas coisas do sonambulismo. E ela consegue sim regredir passo a passo, trabalhado, não é em uma sessão, é em passo a passo, vai acontecendo. Tudo aos poucos, né? Então, se ela tem 30 anos, ela vai para os 25, ela vai para os 20, 15, 10, não assim um salto, porque até então ela não tinha acesso àquilo. E a gente vai trazendo essas memórias. E ela mesma vai relatando o que ela está vendo, o que ela está passando e assimilando. Então, suponhamos no caso da Maria, que tinha medo de inseto, possivelmente a Maria lá atrás estava numa situação que ela foi acuada, jogaram o inseto nela, uma coisa boba, mas criança não discerne o bobo do grande, e aquela criança dela, interior, travou aquele medo. Inconsciente, tornou-se um trauma. Ela cresceu, aquele trauma permanece, a criança pode ter pensado que superou aquilo, mas o interior dela não superou. Então ela cresce e fala, mas eu sou adulta, eu vou ter medo de uma lagartixa. Tudo bem, você não tem medo, mas e a sua criança? Olha, que interessante. E a sua criança interior? E aquela criança que está traumatizada lá atrás com esse medo? O que acontece? Então aí ela vai, lá atrás ela tem a oportunidade dela mesmo conversar com aquela criança, dela mesmo falar para aquela criança que hoje ela é uma adulta, que aquilo atrapalhou a vida dela, mas que ela entenda que ela pode mudar aquilo. Que ela não precisa ter aquele medo. Então, você lembra da temporalidade? Ela volta, na temporalidade, ela ressignifica uma memória. Ela não vai mudar a memória, ela vai dar um novo significado. Você vai ver várias lagartixas pela sua vida, vão te jogar lagartixa, ela pode usar uma metáfora. A gente aqui de fora pode usar uma metáfora para ela. E sendo assim, ela consegue regredir até aonde ela tem aquela ciência do que aconteceu. Agora me diga, Eduardo, há perigos para uma sessão de hipnose? Qualquer pessoa pode estar fazendo a sessão? Tem alguma restrição? Algumas restrições, sim. Transtorno de borderline, pessoas que têm transtorno de dupla personalidade, casos de esquizofrenia, demência mental, demência senil, porque são pessoas que não vão ter foco para adentrar no transe. E outra, no caso de um esquizofrênico, ele vive entre o real e o imaginário. Então ele tem aquela transição e ele não sabe. Você vai entrar naquele mundo em que você vai jogar algo que para ele pode ser muito grande, ele pode se tornar uma pessoa agressiva. Muito bacana mesmo, hein? Este é o nosso convidado de hoje, Eduardo, hipnólogo. Vamos ao nosso último intervalo comercial e já já voltamos. Quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala? Comprar um colchão sem sair do quarto? Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha? Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com o bloco final do nosso programa Família Verzola Recebe. Eduardo, me diga, em uma sessão a pessoa já sente a melhora? Como que é? Quantas sessões são necessárias realmente para a pessoa realmente se sentir bem com a hipnose? Então, Lucas, não há o certo número de sessões. A gente pode estar trabalhando com protocolos. O que são protocolos? Tem de 5 sessões, 10 sessões, 12 sessões,
3 sessões, depende do objetivo que ela quer alcançar e a vontade dela em alcançar esse objetivo. E me diga agora, Eduardo, podemos dizer então que a hipnose é mesmo uma regressão de vidas passadas? A hipnose não, a regressão é um método utilizado dentro da hipnose, né? A hipnose, você pode utilizar regressões de vidas passadas sim, aqueles que têm os contextos que não acreditam, aí entra muito no contexto religioso, mas temos memórias e essas memórias estão ali dentro. Então a gente consegue muito bem acessar essas memórias, entrando nesse estágio, que é um estágio teta, mais ou menos, que nosso consciente ele é dividido, a nossa mente ela é dividida em estágios. Então o estágio começando pelo estágio beta, que é o estágio que a gente está aqui conversando agora, um estágio acordado, que o senso crítico está em alta, que a gente consegue manter raciocínios, tem a percepção de todo o meu espaço. Aí depois cai para o estágio alfa, que é o estágio alfa, você adquire um pouco mais de relaxamento muscular. Aquele relaxamento te faz acalmar mais um pouco, seu senso crítico pode ser que ele abaixe mais um pouco, mas você ainda está aberto a não receber sugestões que você não queira. E nem que você queira. E tem o estado teta, que é o melhor estado para se trabalhar regressões e coisas do tipo, que é aquele estágio em que há uma baixa do senso crítico, uma baixa muito grande, um aumento muito grande do relaxamento muscular e um aumento de foco também muito grande. Então o que acontece? No estágio teta são um dos melhores estágios para se trabalhar com regressões e essas coisas. E tem o estágio delta. O estágio delta já é o estágio que é mais considerado como sono profundo. A gente atinge esse estágio umas 3 vezes por noite no sono REM, que é o sono do sonho, onde você tem total relaxamento muscular, você só tem movimento ocular e ondas cerebrais abaixo. É aqueles 15 minutos em que você sonha numa noite. Você pode ter até 4 ciclos de sono REM durante uma noite. Então, trabalhando nesses níveis, que é o nível teta, você consegue esse acesso a memórias. Então, você pode fazer muito bem uma TVP, que é terapia de vidas passadas, com uma pessoa que vem crente disso. Porque senão a gente entra naquele contexto religioso. A gente não acredita em vidas passadas, há quem acredite. Mas o que importa não é o conceito, a memória nem nada. O que importa é a pessoa se entender. É o eu dela se ressignificar, é ela mudar o conceito dela de ter sentado nessa cadeira de um jeito e sair do jeito que ela queria. E é importante a gente ressaltar também que você também dá cursos, não é mesmo, de hipnose? Sim, eu ministro o curso de Introdução à Hipnose. O que é Introdução à Hipnose? Eu ministro a arquitetura da hipnose, não um curso de hipnose clínica que é o que eu faço aqui, hipnoterapia. Certo. Eu dou o curso da arquitetura. Como você começa numa conversa, que é o pré-tal, que passa por rapport, que é aquela empatia que você cria com a pessoa, depois você vai para os testes de sugestibilidade, depois você vai para as induções, aprofundamento, transe, testes dentro do transe, imersão do transe, presente hipnótico, libera a pessoa. Só que assim, é toda essa arquitetura, toda essa estrutura, como você faz um pré-talk, como você faz um rapport, é isso que você vai utilizar como base, como alicerce, se você for um hipnoterapeuta, porque você tem que entender da estrutura da hipnose. Você tem que reconhecer um fenômeno hipnótico, você tem que reconhecer como conversar com uma pessoa para quebrar uma crença dela, porque muito é crença. Você tem que saber conversar, eu vou e não volto. Eu vou dar a senha do meu cartão de crédito. Você tem que saber resolver esses dilemas que a pessoa vai trazer para você, e de forma rápida e autoritária. Querendo ou não, você é o hipnotista, você é o cara que está ali para hipnotizar. Se você não vestir a capa, não chegar e falar, eu sou o hipnotista, a pessoa vai entender em você que você não vai conseguir hipnotizar ela. Também não existe a pessoa não hipnotizável. Aquela pessoa, você não me hipnotiza. Realmente, eu não te hipnotizo porque você não quer. A hipnose só acontece se você quiser. A pessoa quer. Se você quiser, você quer. Eu quero. Se a pessoa chega te afrontando, aí você já sabe, né? Não deixa, vamos deixar de lado. Realmente, ninguém te hipnotiza. Não adianta você querer dar murro em ponta de faca, né? Com certeza, você tem razão. Então, meu curso se estrutura nisso. Ele dá a estrutura da hipnose. Ele dá essa base. Ele é realizado em um dia totalmente prático, muito prático, bem pouco teórico, porque nada melhor do que a prática.
Você quer ser bom em algo, quer ser convincente em algo, você tem que ter prática. Então ele é muito prático. Por isso, e ele pode ser utilizado por vários tipos de pessoas. Até para auto-hipnose mesmo, para prática nela mesma. Porque toda hipnose ela é uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza, você só dá as ferramentas. Então se você tem essa maleta de ferramentas na sua mão, você pode usar com você. Você pode usar para aumento de foco, estudo, ganho de concentração, relógio biológico. Você não precisa nem utilizar relógio às vezes. Se você quer marcar uma hora para que você acorda naquele horário. Simplesmente sugestionando o seu inconsciente de que aquele horário é a hora certa. E você consegue com essa auto-hipnose. Então, qualquer tipo de pessoa pode aprender a hipnose, todo mundo pode aprender a hipnose, todo mundo pode utilizar a hipnose, desde que utilize de maneira correta, com prudência e, lógico, né, tenha índole. É o mais importante, né? Que maravilha. Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Realmente um papo muito bacana que a gente teve hoje com o Eduardo Augusto, hipnólogo. Ele nos deu uma aula aqui de hipnose, realmente foi muito interessante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Eduardo, que muito bem nos recebeu aqui na clínica, pôde nos contar tudo sobre hipnose. Eduardo, parabéns a você pelo trabalho, realmente muito interessante. Inclusive, eu gostaria que você deixasse aqui o seu endereço, o seu telefone, para o amigo telespectador que se interessar em vir fazer uma sessão de hipnose, conhecer mais de perto as técnicas da hipnose. Sim. Primeiramente, meu telefone é 16 992 21 2967. Eu tenho a minha sala, o meu espaço na ON Terapias Holísticas, que é Rua Maria Martins de Araújo, 274, em frente ao Nicanor Restaurante. E tem minha página do Facebook também, que é Eduardo Hipnólogo e Eduardo Hipnoterapeuta. Se quiser dar uma seguida lá, segue no Instagram também. Maravilha! Espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá! Você assistiu Família Verzola Recebe. Apoio Cultural Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista.